En esta última mesa vamos a intentar hablar un poco de este último tema, que es, creo que es una pregunta un poco deliberadamente provocadora, ¿no? Cartonera para French, de que maneira podemos pensar a origem do fenômeno... Ela boa pergunta? Sim. Do fenômeno cartonera e suas direções. Una de las preguntas es sobre hasta qué punto puede pensarse como un trabajo de resistencia, underground, iniciativa cuestionadora. Otra pregunta es sobre el diálogo entre esta actuación de resistencia sociopolítico y el esmero en hacer libros tan lindos como este. Y si existe una tensión entre estas dos propuestas. Y luego la tercera pregunta es si ya hablamos de escuchar a nuestros compañeros de Loisa Cartonera, la primera editorial, y queremos pensar un poco de manera provocadora si se había vaciado en algunos de los múltiples itinerarios cartoneros la propuesta inicial de este tipo de propuesta socioliterario, artístico, político o no sé qué. Así que creo que vamos a empezar solo con presentarnos y luego vamos a hablar de manera un poco dinámica de estas tres preguntas, si les parece bien. Así que Gaudencio, ¿quieres presentarte? Sou Gaudencio Gauderio, uma identidade construída para transitar pelo universo dos livros cartoneiros, porque nas horas livres sou professor. Então não queria que o projeto tivesse um caráter acadêmico, nem que o público pensasse que estava ligado a um projeto de extensão ou de pesquisa. Então foi por isso que criei Gaudencio Gauderio. Gauderio, para quem não sabe, é uma palavra muito marcada. Ele significa o homem do campo gaúcho. Mas a palavra é uma palavra de origem espanhola que significava ladrão de ganado. Então foi assumindo essa. Então, e Gaudencio porque combina foneticamente com Gauderio. Então é isso. Então estou aqui representando eu mesmo, Vento Norte Cartoneiro, né? Então agradeço, é importante dizer isso, essa possibilidade, esse espaço, a dinâmica que foi pensada para o encontro, porque para terminar eu acho que criamos um espaço de afetos e o afeto no estaba en la pauta política. Bueno, yo soy Nayeli Sánchez, yo vengo de La Cartonera, que tiene su sede en Cuernavaca, Morelos, en México. Tenemos 10 años trabajando con la editorial. Bueno, yo también vengo del mundo académico, aunque yo no tengo problema de identificación entre esas dos áreas, porque mi mundo académico es científico. Entonces siempre se ha pensado que la ciencia está alejada del arte, cosa que para nada es cierto. Y bien, en estos 10 años pues hemos transitado desde llegar ahí sin saber por qué íbamos a hacer una cartonera, aunque lo supimos muy rápidamente, a ahora dedicarme totalmente a toda la parte de la edición, la diagramación, etcétera, y ir aprendiendo de manera autodidáctica el ser editora. Yo soy Dani Urpin, soy el segundo a bordo en La Cartonera. Y el proyecto también es colectivo porque participan entre 15, 20, 25 personas, artistas, de manera constante, cada semana cuando hacemos talleres. Y en 10 años pues tenemos como alrededor de 100 ediciones y entonces miles de libros fabricados.
boa tarde. Agradecer o convite de Alex Flynn e Lucy. Também conheci Patrick e a vocês também. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento. Meu nome é Edmário Jobate. Na verdade, é Edmário José Batista, mas por uma questão artística, o José, tirei o Jó de José e o Bate de Batista, ficou Jobate. Eu criei a Universo Cartoneiro há 3 anos, como uma forma de escoar minha produção de pesquisa local, de conhecimento local. Então, é uma cartoneira para autopublicação e eu mesclo pesquisa com referência bibliográfica, pesquisa sobre vida de pessoas e, a partir do resultado dessas pesquisas, eu faço um arranjo, uma poesia, como queiram, né? E compartilho isso na cidade a partir de conversas, a partir da venda do próprio livro, que é na manutenção do trabalho. Estou aqui para contribuir na discussão. Obrigada. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Em que sentido podemos pensar a cartoneira como um trabalho de resistência, de caráter underground, como uma iniciativa questionadora? Quem quer começar? Alguém? Alguém se identifica como underground? Nayeli, ¿eres underground? No sé, yo creo que hay algo de político en hacer una editorial cartonera, pero no sé exactamente si sea algo de underground, porque al final de cuentas una de las ideas es que podamos hacer difusión de la obra literaria, entonces eso creo que nos convierte en algo que no es underground, sino es algo que está presente, es algo que quiere estar. Tal vez no como otras editoriales que les interesa la parte de la ganancia, o sea, pero sí en el hecho de, o sea, la ganancia que tenemos no es económica, la ganancia tiene que ver con el hecho de compartir, con el hecho de hacer comunidad. A lo mejor en ese sentido sí hay algo, no de underground, pero sí de resistencia. Alguna vez alguien nos preguntaba también una mesa que se hizo allá en México, de editoriales independientes, no cartoneras, se hablaba justamente de violencia y la edición, y se preguntaba si la edición independiente, la edición alternativa, como se pueda llamar, era una respuesta a estas cuestiones de violencia, por lo menos en México. Y tal vez no hemos montado, por decirlo de alguna manera, nuestras editoriales a partir de pensar en voy a responder a la violencia, pero sí de alguna manera al estar haciendo comunidad, al estar haciendo colectividad, lo que estamos haciendo es un acto de alguna forma de resistencia, aunque también me acuerdo que discutíamos en algún momento dado con Patrick si la palabra resistencia era una palabra adecuada, ¿no? Pero sí es algo que permite la colectividad y chance, tal vez en ese asunto de pensar en la colectividad, en la comunidad, sí hay algo de resistencia. No desde el punto de vista editorial, aunque también lo hay, pero… Sí, porque, por ejemplo, Cecilia estaba hablando de las teorías de la vanguardia de Piglia, ¿no? Él estaba hablando, por ejemplo, de la contrasociedad, de la contravanguardia. Luego, solo el hecho de hacer accesible los libros es un tipo de resistencia. Luego hay la resistencia de la que hablaba Sergio, de la resistencia en contra del capitalismo salvaje, digamos. Otros tipos de resistencia se ven como en el libro reciente de Sergio, las huellas de la memoria, se abren caminos para las voces, digamos, más o menos silenciadas o marginadas dentro de contextos cada vez más fascistas e intolerantes, ¿no? ¿Cómo ven sus propias prácticas en relación con estos distintos tipos de resistencia? Vamos lá. Toda vez que eu participo de um encontro cartoneiro, mas eu fico encantado com a diversidade. Eu não sei se a gente conseguiria hoje, se teria uma ideia de criar um conceito que é underground e tal, mas de fato existe uma resistência
de alguma forma. Eu, por exemplo, eu sou do movimento social, já não atuo mais como antes, e tinha sempre uma ideia de trabalhar conteúdos para a formação das pessoas, para melhorar a sociedade. E o cartoneiro, ele é como se fosse a rainha do xadrez, ou coringa de um baralho, onde você tem a possibilidade de escoar o seu desejo de fazer uma sociedade melhor. Eita, agora faltou água. Então, nesse sentido, você começa com um processo e nessa fluidez criativa que eu vejo nos movimentos cartoneiros, então, a um determinado tempo, você começa, de fato, a sentir resistência dentro da mesmice da sociedade. Você começa a trabalhar a produção local de conhecimento e isso começa a incomodar muita gente. Você começa a trabalhar a história de outras pessoas, as outras histórias que não se conhecem, você também começa a incomodar as pessoas. Né? E hoje eu sinto isso dentro do trabalho. As pessoas se encantam porque você trabalha a questão da arte, a questão da sustentabilidade, a questão da produção de conhecimento local, e, ao mesmo tempo, isso começa a gerar uma resistência de alguns grupos, de história, de grupos que se dizem associações de cultura e algo nesse sentido, e você segue. Né? O cartoneiro, ele parece que como ele rompe com essa ideia de copyright, quando ele rompe com essa ideia de ter uma editora grande para mantê-lo, para referendá-lo, ele vai na sua própria fluidez criativa. E, a partir daí, ele vai seguindo, resistindo, algo assim. Não sei se eu expliquei bem, tem um pouco de... Tal vez pasemos entonces a la otra pregunta que está relacionada y que creo que surgió de nuestras discusiones a lo largo de marzo-abril con Lucia. Y siempre Alex y yo teníamos la broma con Lucia: ¿esto es cartonero o no es cartonero? Porque Lucia tiene ideas muy específicas de lo que es cartonera. Entonces traje algunos ejemplos aquí para ilustrar la cuestión. Esta cuestión: ¿cuál es el diálogo entre una actuación de resistencia sociopolítico y el esmero en la producción de los libros? Y también Dani se acercó a mí, me dijo de bromas en sentido del humor francés: eso no puede ser salvaje porque es demasiado bonito. ¿Qué pasó con Douglas? No es salvaje. En cambio, esto me parece bastante salvaje. Y eso se parece más al modelo original de Eloísa de hacerlo muy rápido para bajar los costos y diseminar mucho, ¿no? Así que tenemos extremos dentro de la producción cartonera, algunos que pasarán, como en Mario, me parece, horas haciendo un libro, otros que para quienes es muy importante hacer muchos libros para diseminarlos a muy bajo costo. Entonces quería saber dónde se ubicarían ahí, si pensaban que existiera una tensión entre el esmero y las posibilidades políticas o sociales de los objetos. Sí. Bueno, puedo empezar a contestar y luego irán agregando. Bueno, yo creo que el simple hecho de hacer libros con cartón ya es un gesto en sí importante, también político, sencillamente porque muchas veces cuando las personas ven por primera vez los libros, nuestros libros, se quedan sorprendidos. En México, en Francia, en un montón de lugares donde hemos ido y que la gente nunca había visto, siempre se quedan sorprendidos. Entonces ahí uno se da cuenta que sí hay algo diferente. Hay justamente esta ecuación que pues, no somos tan populares, que podríamos decir que sí somos llamados underground porque hacemos un trabajo que no está en los supermercados, que no está en las tiendas de servicio,
que se encuentra en otras partes justamente, que puede ser en encuentros alternativos, en ferias alternativas, a veces en ferias grandes de libros, pero casi nunca, pero a veces sucede. Y en general, lo que comentamos la mañana es que no estamos ligados a instituciones, en general. A veces puede coincidir de manera puntual. Bueno, entonces luego lo que comenta Lucy pues va a depender del tiempo que tiene la gente, ¿no? También. Si tienes mucho tiempo, puedes pasar horas haciendo un libro. O si tienes un equipo de trabajo. Entonces yo eso más bien lo veo como el proyecto en sí tiene que ser su razón de ser donde exista. Y donde exista el proyecto es lo que le va a dar su naturaleza. Si es una sola persona que hace todo, pues bueno, a lo mejor el libro va a reflejar poco o mucho tiempo que tiene para hacerlo. Si hay muchos colaboradores, porque el ambiente cultural es como muy dinámico, pues los libros tendrán como otras características. Yo coincido totalmente con Eloísa Cartonera. Yo pues creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Encontrar cierta eficiencia en fabricar los libros, que no sea demasiado tiempo y que sea eficiente. En nuestro caso pues estamos en intermedios, porque pueden ver que sí tienen como cierta factura, pero porque también nos gusta que el libro esté como bastante resistente y que puede durar un poco en el tiempo, porque ahí está la obra literaria, lo que queramos, y que esta obra va a perdurar un poco en el tiempo. Entonces sí, por eso le ponemos un poco más de calidad. Pero los libros pues también representan un poco todos los intercambios que hay entre los que participan en la fabricación, y también los escritores y también el público. Es crear esos enlaces con diferentes grupos de personas, y pues esto se tiene que reflejar en el libro, porque yo creo que en general en cada proyecto cartonero pues hay un colectivo atrás, porque difícilmente una persona se va a cansar de hacer toda esa labor, porque es mucha labor. Pero la cuestión colectiva siempre ayuda mucho. Y ya con más de 10 años, pues, y no sé cuántas centenares de cartoneras que hay a nivel mundial, también cuando uno hace su labor, pues puede pensar en los demás que están haciendo una labor similar en diferentes partes del mundo, y eso te da mucho ánimo también, porque a veces te desanimas por X razón, pero puedes decir, bueno, ok, yo hago mi labor acá en Cuernavaca, pero sé que hay otros colegas, compañeros que están también haciendo de las suyas, y eso también da fuerza. Entonces creo que es un plus en nuestro entorno como colectivo mundial cartonero, digámoslo así. Bom, olha, são tantas ideias que foram colocadas aqui hoje, que eu acho que precisaríamos mais ou menos uma semana e pouquinho para continuar discutindo, porque muitas das questões foram colocadas em termos reflexivos e algumas em termos de indagação. Então, por exemplo, eu ligaria uma colocação que acho fundamental. Eu acho que a gente como cartoneiro tem que se perguntar o que somos nós perante o mercado. Essa é a primeira pergunta básica. E eu ligaria a pergunta, justamente a essa colocação na pergunta do companheiro, e o público costuma comprar e costuma ler esses livros. Quem está lendo esses livros, né? Talvez para a primeira pergunta a gente como cartoneiro possa ter uma resposta, para a segunda não, porque eu acho que isso corresponderia já quizá a uma disciplina acadêmica chamada algo assim como sociologia da leitura ou coisa do tipo, que eu acho que a gente não tem essa visibilidade, né? Eu acredito que nós não concorremos com o mercado, que nós estamos criando um espaço paralelo ao mercado para que o livro circule com outra lógica. Nesse sentido, então, claro, não circulamos por lugares tradicionais, pelo menos eu acho da grande maioria que acompanho aqui, não circulamos por esses espaços tradicionais, entre eles, por exemplo, livrarias. Muitos de nós não circulamos por universidades. Eu, na outra vida que tenho, sou professor universitário, e um colega de letras nunca comprou um livro de Evento Norte Cartoneiro, porque quando ele vê o livro, ele diz que eu acho que isso aqui não é livro,
né? E como não tem ISBN, eu mesmo, o outro Fernando, publicou um livro chamado E Agora Eu Sei, justamente com essa concepção, para que ele não pudesse entrar no currículo Lattes, porque eu tenho muito respeito por César Lattes, então me nego a fazer isso, né? Bom, então a primeira questão é essa, né? Que somos nós? Eu acho que somos isso, um espaço alternativo para que o livro circule por outra via. Mas há uma questão concreta. A gente visualiza um público. Eu acho que cada um de nós visualiza um tipo de público. Então eu visualizo um tipo de público que não é o público leitor. Então vou apenas contar uma anedota, né? Eu faço o lançamento num boteco muito marcado da cidade, porque é o espaço do pessoal da esquerda, LGBTs, é um espaço muito democrático, né? Bom, um dos primeiros lançamentos apareceu um senhor e se apresentou. Ele trabalhava numa empresa transportadora e ele viu no Face o lançamento e apareceu lá e começou a olhar os livros e disse, que livros tão lindos, nunca pensei que um livro fosse assim. Então comprou 6 exemplares. Eu vou levar para o pessoal da transportadora porque eles não costumam ler. E eu acho que eles vão ficar seduzidos pelos livros, pela capa. Então, claro, aí já me deu muita informação, né, para pensar, bom, sim, o livro sai de nós, não conseguimos visualizar o impacto que ele vai ter, mas eu acho que a gente cumpre nossa parte. Há outras partes das quais a gente não é responsável, porque aí teríamos que entrar justamente nas questões políticas, né? O sistema educativo brasileiro está falido, não está falido, todas essas questões, né? Então eu acho que são questões fundamentais as que estamos conversando aqui, discutindo, pensando, porque também implica um constante se revisar, né? Se revisar na sua própria, diria nos marxistas antigos da minha época, né? Se revisar na própria praxis ou revisar a própria praxis, né? Então, essa questão. Então, por isso que eu não sei se o livro é um degrau, é resistência, é não sei o quê. O que eu sei é que o livro, o gesto do trabalhar com papelão, aqui estou repetindo as palavras de um companheiro chileno, Isi Cartonera, Nacho, que ele diz no documentário Carretera Cartonera, no qual somos os artistas, né? Lúcia, ele diz: trabalhar o papelão já é um gesto político, por tudo o que implica justamente o material nesse mundo da sociedade capitalista. E tem outra dimensão que foi muito ressaltada, que é essa trabalhar com a mão, que para mim implica a quebra do tempo homogêneo da tecnologia, e nesse sentido eu quizás retomaria um pouco a tese de Perry Anderson, das temporalidades históricas que se cruzam em certos contextos, como o latino-americano, né? E trabalhar com a mão implicaria justamente resgatar a dimensão humana, que aparece muito refletida no objeto livro, né? E a gente vai estabelecendo uma série de conexões e termina se criando, como diz Marcelo, meu companheiro, grande companheiro de Candeeiro Cartonera, um grande coletivo, né? Então, para encerrar, vou comentar o livro O Guarda-Roupa Mágico, que eu editei, né? Os contos foram escritos na Pavilhão 4, que está onde está a Osa, que ela acompanha bem o projeto deles. É um projeto que se desenvolve em Florencio Varela, penitenciária da conurbano, né, argentino, de Buenos Aires e tal. Bom, tem um projeto lá chamado Editorial Cuenteros, Verseros e Poetas. Foi criado por um advogado, começou a introduzir a questão da leitura, depois começou a incentivar a escrita, depois passou para o campo da filosofia, discutem filosofia, e paralelamente a essas duas atividades, a questão do boxe. Eu acho que para descarregar tanta adrenalina do espaço. Então, tem 9 livros já publicados, tem 3 livros infantis, tem 2 intitulados La Filosofia No Se Mancha, agora acabam de publicar Ni Una a Menos,
toda a questão do femicídio, tal, tudo isso. Bom, tem para vocês que são da Argentina, tem um documentário Pavilhão 4 que está circulando por várias cidades argentinas. Bom, então, quando comecei a conhecer o projeto, fiquei fascinado, baixei os arquivos, fiz as capas para meu próprio acervo e tal, e comecei a ler os contos infantis, então fábulas, e como no catálogo de Vento Norte só tinha um livro de um companheiro de Pachuca também, Miguel, então vamos acrescentar. Bom, fiquei fascinado, fiz uma seleção, 13 fábulas. Bom, então esse livro mostra essa rede, como funciona. Os contos foram escritos dentro da penitenciária. As ilustrações foram feitas por uma companheira de Caruaru, Pernambuco, que não conheço, mas colabora com o nosso projeto. A diagramação foi feita por Marcelo Candeiro Cartoneira, de Caruaru, quem conheci muito recentemente, a Sol perdeu nosso encontro lá em Curitiba. Bom, e as capas foram feitas por uns sobrinhos que moram em Rio Grande e por pessoas de Santa Maria. Então, para vocês terem uma noção de como é que funciona esse coletivo, né? Através que foi se criando através das redes sociais, né? Então, acho que isso também é outra dimensão que dá assim, quase todos nós. Eu consegui publicar junto com Lúcia um livro de Mário Villantín, justamente pela mediação que eles fizeram quando a gente se conheceu em Santiago do Chile. Tenho um livro de Miguel, o livro da Cláudia, uma militante travesti do Chile. Ela também é cartoneira, travesti cartoneira. Tinha sido editado por duas cartoneiras de Santiago. Então, acho que é isso, né? Então, vamos criando espaços nos quais colocamos em projeção essas outras vozes. E aí eu diria, não de sujeitos que não têm voz, de sujeitos que têm voz. Aí tem uma pequena, grande discordância com a companheira Spivak. Eles têm voz. Essas vozes nunca foram escutadas, como diria meu mestre Cornejo Polar. Então, isso, eu acho que as cartoneiras servem muito para isso, né? Para projetar essas vozes que historicamente foram silenciadas, né? Junto a outros autores que têm a capacidade de se despojar de suas vaidades e oferecer materiais como o catálogo de Heloísa Cartoneira, ou como o próprio catálogo de Vento Norte Cartoneiro, que tem um senhor chamado Francisco Albin, tem outro senhor chamado Suca Sardin, que é o pai da poesia marginal, e Francisco Albin, como Nicolas Berg, uma das grandes figuras. Então, tentamos equilibrar, né? Colaboração desses autores que se interessam e, de maneira despojada, oferecem materiais, junto com essas vozes que têm que ser projetadas. E que eu acho que aí reside também o gesto político das editoras cartoneiras, ou outras formas, novas formas de fazer política também, né? Não apenas a política nesse sentido mais institucional. Quería pasar primero a la última pregunta y luego abrir bastante rápidamente al resto de los participantes para abrir la discusión. La tercera es la más provocadora aún. La cuestión de si se ha vaciado, se diría vaciado en español, el fenómeno editorial cartonera por medio de este itinerario muy largo que ha hecho por toda América, más allá, existen en Europa, existen en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se dice en español? Vaciamiento, ¿no? Sí, entonces sí existe, según ellos y según sus experiencias, no solo de sus propias prácticas, sino de su conocimiento, a lo mejor de editoriales cartoneras más jóvenes que siguen emergiendo cada mes, cada semana, cada minuto. Y creo que a lo mejor estaba autorreflexionando más cerca.
estaba autorreflexionando antes, pensando, a lo mejor tenemos la culpa nosotras, de no haber invitado a bastantes editoriales más recientes para tener su voz. Entonces, si conocen más editoriales recientes que tienen otras propuestas, a lo mejor pueden también hablar de los que están ausentes de esta conversación. La propuesta inicial de, digamos, Eloísa Cartonera. La que escuchamos de Javier. Sí, esa era la propuesta. Bueno, yo no sé, yo no estoy muy segura y lo voy a decir tal cual, porque a lo mejor para cada una de nosotras llegaron las editoriales cartoneras de manera diferente. Entonces creo que yo no creo reconocer realmente la propuesta primaria y decir, esa es la propuesta que teníamos que seguir porque es la propuesta de Eloísa Cartonera. Creo que no. Yo sí he escuchado o he leído de algunas cartoneras que sí dicen que querían ser y querían copiar y como a Eloísa Cartonera, ¿no? Algunas de las, por ejemplo, de las editoriales que aparecieron en Europa, en algún momento llegué a leer, sí, siguiendo el modelo de Eloísa Cartonera, tal. Pero creo que al final de cuentas, cuando conocimos los primeros libros, que de hecho no fueron los libros, y yo estoy segura de ello, aunque Dani siempre me dice que fueron los dos, yo estoy segura que los primeros libros que conocí de una editorial cartonera no fueron los de Eloísa Cartonera, fueron los de Sarita Cartonera, por ejemplo. Entonces, para nosotros fue un descubrimiento ver los libros cartoneros y decir, eso podemos hacerlo. De hecho, siempre es esta pregunta que en su momento pues, le hicieron Milagros y Tania a Raúl Silva, de que por qué no hacer una editorial cartonera en México. Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Cuando los conocimos. Y bueno, era el por qué no, y a veces a uno se le desdibuja en su propia historia el por qué decidió echarse de cabeza así, en el buen sentido de la palabra, echarse de cabeza a un proyecto cartonero. Lo cierto es que en estos 10 años pues hemos ido aprendiendo muchísimo y creo que una de las cosas que a mí me quedan muy claras es que independientemente de cuál sea el principio, cuál sea esa línea que algunos pueden llamar línea rectora de Eloísa Cartonera, creo que lo primero que por lo menos a mí me viene siempre a la cabeza cuando me preguntan qué somos o por qué, dónde estamos, somos una editorial. O sea, creo que las editoriales cartoneras somos ante todo una editorial. Entonces creo que nos debemos ver como tales, como una editorial, porque eso nos reposiciona en muchos sentidos. Digo, independientemente de que yo decía, no me considero underground porque nos interesa difundir la obra de los autores, tanto de la gente que escribe, que hace gráfica, que está siendo publicada, o la obra de quienes hacen las tapas o las portadas de cartón. Lo que somos es eso, somos una editorial. Y creo que además cada editorial cartonera que ha surgido debería, porque no siempre es así, debería responder a su propia realidad, a su propio entorno, a lo que tiene, a lo que es, o sea, a lo que es su círculo de acción. Y, o sea, creo que esa idea de copiar a otra cartonera es algo que no debería de existir y ha existido. Y creo que algunas de las cartoneras que justamente no se han mantenido en el tiempo son ellas las que tal vez pensaron, vamos a copiar, vamos a hacer como Eloísa, vamos a hacer como La Rueda, vamos a hacer como La Cartonera, vamos a hacer como X, ¿no? Alguien más. No sé, o sea, evidentemente hay algunas que a lo mejor lo pensaron así, pero fueron dándose cuenta que el entorno es diferente y que cada cartonera tiene su propia realidad. O sea, cada editorial cartonera tiene una realidad que no tiene la otra. Simplemente, y nosotros alguna vez lo habíamos comentado, las primeras cartoneras todas fueron creadas en un entorno de la capital, o sea, fueron de una capital. Nosotros cuando empezamos no nos habíamos dado cuenta, pero había varias cosas que no teníamos en común, que era, no había cartoneros, no había gente que recogiera el cartón en Cuernavaca, entonces nosotros teníamos ese papel.
también no somos una ciudad capital, bueno, somos capital de nuestro estado, pero somos una ciudad relativamente pequeña donde todos nos conocemos, y entonces esa realidad también del conocimiento del otro, el compartir en un ambiente cultural muy particular, pues también hizo que la Cartonera se mantuviera y tuviera las características que tiene ahora. Entonces creo que eso es, cada una es un propio mundo, y ciertamente a lo mejor yo sí me lanzaría a decir cuáles cartoneras no son cartoneras, y a veces, pero yo no le diría tanto en el sentido de qué tanto trabajas o no trabajas con tus portadas, sino más bien yo lo he visto más en el sentido de la colectividad que haces, y también en otro sentido, inclusive algo que yo alguna vez le criticaba a alguien, que no voy a decir exactamente, pero el que se mencionaran como una empresa en el sentido más comercial. O sea, si tú te nombras como una empresa en el sentido así comercial, a mí me brinca, y yo podría decir, ay, no sé, no me gustan, para mí no, eso no es una cartonera, porque para mí la cartonera tiene sobre todo ese sentido de colectividad, de comunidad. Así que básicamente estás diciendo que sí, a lo mejor se ha desarrollado la idea mucho más allá de la cooperación con los cartoneros, los catadores aquí que recolectan el cartón, pero sí se han forjado otras conexiones con otras comunidades, así que se ha multiplicado, pluralizado la idea, ¿no? Retomando as palavras da Nayeli, eu fiquei arrepiado quando li de uma editora cartoneira brasileira, algo assim como: publicamos seu livro, escreva para nós e fazemos orçamento. Imediatamente pensei, isso não tem nada a ver conosco. Porque, espera aí, é uma empresa ou é o quê, né? Bom, eu acho que queria resgatar uma questão que foi já colocada nas outras mesas, né? Acho que na mesa que estava coordenando o Patrick, a questão das oficinas. Porque eu acho que também esse é um dado muito singular. Nós somos, em primeiro lugar, editoras, portanto, publicamos livros. Mas temos uma característica, eu acho que isso é quase da grande maioria. Estou pensando em Mariposa, estou pensando em muita gente aqui. Sol, bom, em companhia. Que são as oficinas para nós? São outra frente de trabalho e são outra frente política. Por quê? Pela minha concepção, a oficina ela visa fundamentalmente desmitificar o livro como um objeto sagrado ou distante. Aproxima a possibilidade de uma criança, um adulto, um velho, uma pessoa com síndrome de Down, como já temos algumas experiências, um Asperger, um autista, se tornar autor de seus próprios textos e elaborar seu próprio livro. Então, para nós que somos cartoneiros, não tem maior felicidade e alegria que quando se encerra uma oficina e as pessoas veem seu livro. Esse livro fui eu que escrevi, esse livro fui eu que fiz, esse livro fui eu que coloquei um título. Então, quando se pensa na questão do fenômeno cartoneiro, que não sei se é movimento, às vezes fico na dúvida se chamo de movimento, para a exposição da Europa, então para resolver o problema, o universo dos livros cartoneiros, aí foi uma maneira mais tranquila de resolver a questão. Então, essa outra dimensão, que às vezes se esquece, em muitas resenhas, sobretudo resenhas jornalísticas, se fala do livro, do papelão, não sei o quê, mas se esquece esse outro aspecto do nosso fazer que eu a considero vital mesmo. Creo que no hay ni una cartonera acá que no haya creado en su turno otra cartonera, ¿no? Así que así se va desarrollando, vaciando, creo que no, pero a lo mejor, Lucia, ¿quieres comentar un poco? Porque tú provocaste estas preguntas. ¿Quieres abrir otro diálogo con todos? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que eu respeito cada posição de vocês, mas algumas perguntas, vai.
Vou fazer só um resuminho. Acho que quase todos sabem, eu trabalho com catadoras. Eu trabalho dentro de uma cooperativa, onde chega o papelão que é recolhido das ruas. E é por isso que eu trabalho como cartoneira. O nosso nome vem Dulcinea Catadora, porque uma catadora, no momento em que a gente propôs, você lembra, Javier? Eu não sei onde o Javier está, mas quando a gente propôs começar um coletivo, e escolhemos o nome, Dulcinea, porque é o nome de uma catadora, o Javier, na hora, falou: Dulcinea Cartoneira é lindo, porque remete a Cervantes. Eu falei: ótimo. E a Andréia, que é uma catadora, olhou para mim e falou: não, Dulcinea Catadora, eu sou catadora. E eu olhei para o Javier e falei: não, é Dulcinea Catadora. Então, é por isso que o nome do nosso coletivo é Dulcinea Catadora. Isso, para mim, faz muito sentido, enquanto respeito ao próprio catador. E aí, como eu trabalho dentro de uma cooperativa, onde o papelão chega, uma catadora separa, e vê a possibilidade de fazer uma capa com ele. E de lá, de dentro de uma salinha, saem esses livros com capas de papelão. Eu acho que o sentido que nós damos ao livro de papelão é essa ligação estreita com o fazer, né, e com todo o descarte e todo o processo que essas caixas têm na cidade, né? Eu fico me perguntando, e eu jogo essa pergunta para vocês, qual seria a diferença entre um livro cartoneiro e um livro que seja produção independente, publicação independente, como nós vemos nas feiras? Então, as feiras de publicação independente têm mais de 200 participantes, cada um escolhendo o seu material de trabalho, com todo tipo de produção, zine, livro de literatura e tal. Qual a razão de usar o papelão? Qual é a razão que nos leva a nos intitularmos cartoneiros? Tá? Qual é o sentido que a gente dá a essa palavra resistência? Tá? Seria a resistência no sentido só de publicação de originais, daqueles escritores que não têm acesso ao mercado? Seria resistência só enquanto fazer frente ao mercado editorial convencional? Será que é só isso? Né? Eu não acho legal, eu não gosto de me identificar como editorial, como editora, né? Porque eu acho que o trabalho feito com as catadoras é o trabalho processual que vale para mim, e o livro é um resultado. Então, nesse sentido, é um trabalho um pouquinho diferente. E é de resistência, sim. E eu acho que tem mais uma coisa que a gente está... é uma questão que pode se desdobrar. Uma é o livro cartoneiro enquanto técnica de fazer uma publicação. É essa prática. Eu prefiro falar prática em vez de movimento ou fenômeno. Outra é o conteúdo selecionado por cada catadora, cada cartoneira. Então, o conteúdo também, eu acho que é uma outra dimensão de contestação ou de resistência, né? O quanto fazer da prática, né? Você diz a prática, o livro está tão bonito, será que isso também corrobora para essa resistência, né? Isso seria um sentido que casa ou não com essa resistência, né? Para mim, tem um limiar, existe um limiar, que é uma equação que respeita o trabalho das catadoras. Como nós temos uma proposta de sustentabilidade, a gente faz uma equação que é difícil,
de chegar, que é manter um preço acessível, garantir uma complementação de renda para as catadoras e lutar contra a produção automática. Então, só falar assim, 5 minutos você tem para pintar uma capa, porque senão você não vai receber o suficiente, não me satisfaz. Me satisfaz a relação também que cada catadora vai tendo com o seu sensível, a possibilidade dela se expressar, né? E por isso, ao longo desse tempo, a gente foi respeitando o tempo de cada uma para achar a sua linguagem e equacionar esse trabalho da capa, não exagerando, por exemplo, o tempo, né? Porque é lógico, se eu vou demorar 1 hora para fazer uma capa, quanto custaria esse livro? O valor do livro, o custo do livro para a gente depende dessa equação toda, do tempo que a catadora está dedicando ao trabalho, né? Meio até pensando no tempo que ela dedica ao trabalho de coleta. Então, é um pouquinho diferente. Não, mas eu gostaria muito que vocês me respondessem, eu tenho essa curiosidade. Por que o papelão e por que não uma publicação independente que não use o papelão? Qual é a necessidade de cada coletivo de usar o papelão? Onde entra isso nessa proposta conceitual? Acho que é isso. Hola, sí. Básicamente lo que está diciendo Lucia es que para ella los procesos de Dulcinea Catadora tienen todo un sentido porque están arraigados dentro de los procesos mismos del colectivo de los catadores con los que siempre ha trabajado, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos sin esta relación directa con los cartoneros o con las catadoras? ¿Por qué seguimos usando el cartón? Básicamente, ¿no? ¿Y qué diferencia tiene? Parece insatisfecha de esta traducción. ¿Por qué entonces es distinta la labor de una editorial cartonera a la de cualquier otra editorial independiente? ¿Es razonable el resumen? Como tengo el micrófono, puedo agregar como que una inquietud también como en esa línea. Yo llevo casi 10 años trabajando con cartoneros en Uruguay, ¿no? Que ni son cartoneros ni catadoras, son clasificadores, ¿no? O sea, llevo 10 años trabajando con catadores de lixo, ¿no? Nahua. Y obviamente es interesante cómo se cortan muchas instancias de ese vínculo inicial entre editores y escritores y cartoneros o catadores de lixo, que solamente se replica aquí en São Paulo y en algunos otros sitios, pero creo que en la mayoría de los casos no se replica esa relación. O sea, y en el caso de México, en muchos casos porque no se encontraba o no había esa figura en la calle y lo demás. O sea, entonces la manera fácil de decir es decir, bueno, en otros lados no hay, entonces, y bueno, es muy abierto y flexible, entonces no hay problema con que no haya un vínculo con la figura de personas que juntan materiales en la calle. Pero con decir que es un editorial cartonera, también está rastreando y haciendo una genealogía hacia algo que estaba atrás, ¿no? hacia ese modelo como inicial, está haciendo una conexión
con Eloísa Cartonera, ¿no? Entonces, como también para seguir provocando, pregunto si se podría hacer una diferencia entre un libro cartonero y un libro de cartón, ¿no? Que por ejemplo cuando hicimos uno de los videos, el cineasta lo había traducido cómo hacer un libro de cartón, ¿no? Y yo entré, no es así, es como hacer un libro cartonero, ¿no? Porque ahí está el vínculo con toda esa herencia y modelo y otros editoriales, ¿no? Pero puede haber libros de cartón que no son cartoneros. Pregunto. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Antes de que soy de Viento Cartonero de Catepec, Estado de México. Y Viento del Norte y Viento Cartonero. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí, muchos kilómetros, ¿eh? Pero yo creo que han estado hablando de importante la materia prima, ¿no? En este caso está hablando de materia prima por una necesidad, así sencillo, ¿no? Y tiene que ver con los derechos culturales, y el derecho cultural es por una necesidad. Entonces hay una necesidad, como empezó Eloísa, de hacer libros por una necesidad de leer, de consumir, y por eso se usó el cartón. Se sigue replicando porque hay una industria editorial, al menos en México, muy desleal, muy tranza, de mucho dinero, y es una alternativa a usar el cartón y transforma la idea del mexicano, porque el mexicano, no sé, es muy consumidor por tener tan cerca a Estados Unidos, y somos muy consumidores, capitalistas, devoradores, y todo lo queremos fácil. Y le cambia la idea de seguir el cartón, les cambia la idea no solamente de reutilizar los materiales, sino ya vas reutilizando tu pantalón, ya vas creando tus propias cosas, sembrando tu tabaco para fumar y ya no comprar Marlboro. Entonces cambia totalmente la visión el reutilizar los materiales, ¿no? Al menos yo he cambiado en ese aspecto de muchos amigos, ¿no? Ya no compran sus Marlboros, sino cultivan su tabaco en su azotea, ¿no? Y entonces es importantísimo que se siga usando, reutilizando, no reciclando, reutilizando este cartón, ¿no? Que es un símbolo de las cartoneras. Por eso lo vamos a seguir haciendo y nunca se va a acabar. Entonces es importante eso, ¿no? Por cambiar la visión y los comportamientos del ser humano a través de reutilizar y ya no consumir tanto. Y no es una onda política en contra del imperio, no, es una onda de vivir en este mundo en paz, ¿no? Valorando la naturaleza, valorando que somos parte del mundo y no el mundo es parte del humano, no, vivimos en un mundo, en una casa donde tenemos que cuidarnos, donde tenemos que alimentarnos. Entonces hay una necesidad. Los derechos culturales son mundiales, pero los derechos surgen a partir de una necesidad. Si estás enfermo, tienes una necesidad de un médico y es un derecho, que es el seguro social. Si te casas, tienes la necesidad de una casa, una habitación. Hay programas de habitación por una necesidad. Si quieres conocimiento, hay una necesidad de leer. Entonces todo surge, es un derecho a la lectura. En México está en la Constitución Política de México, en el artículo 4, el gobierno está obligado a financiar y promover la cultura. Entonces es un derecho, gracias a una necesidad que tenemos los mexicanos de consumir libros. Entonces es por la necesidad, ¿no? Y cambia de verdad la ideología, las ideas y el comportamiento del humano al ser más sensible, el reutilizar cosas, ¿no? Entonces yo creo que se ha hablado y es una pregunta para todos, pero me gustaría que hablaran de los consumidores. Se oye un poquito raro, pero me gusta también decirles lectores, ¿verdad? Pero al final son consumidores, porque ese elemento no lo han tocado mucho. Han tocado el elemento del editor, de las cartoneras, de la materia prima, de los autores, que creo que van a platicar más bien de la obra, ¿no? Porque son elementos, el autor, el editor, que es el intermediario, la obra, y lo que no han hablado, que es importante, que tiene que ver con la construcción física, que es el consumidor.
a quien va dirigido, y es el que a mí me sorprende cada vez que hago un taller, cada vez ellos me dicen por dónde, ¿no? Quiero un libro infantil, quiero esto, entonces ahí nos guiamos y es una necesidad del consumidor. Hablándole sí, pero en general es el lector, ¿no? El que adquiere el material literario, el material físico, y sí valoran que es material de reuso y artesanal, ¿no? Entonces se van a usar siempre esos materiales, pero que nos compartieron un poquito su experiencia de cómo se sorprenden los consumidores, ¿no? Al final eso es lo que vamos, ¿no? El objetivo, ¿no? Gracias. Sol, ¿querías decir algo? Então, o papelão, tem alguém na minha frente, eu não prestei atenção. O papelão chegou na nossa vida por último. A gente trabalhava com sucata de uma maneira geral, né? Onde a gente morava, em Serra Negra, tinha muita engarrafadora. Então, engarrafadora de água, os latões eram tambores, as tampinhas eram instrumentos musicais, os cacos de porcelana, de tecido, se transformavam em alguma linguagem artística, porque a gente trabalhava, né, dessa maneira dentro da biblioteca, incentivando várias linguagens, né? O papelão chegou em 2009. A gente existe enquanto ONG desde 1999, né? Bom, nós trabalhamos de uma outra maneira. A gente, na verdade, a gente distribui os livros, a gente não vende. Primeiro, por quê? Porque a gente trabalha com criança nas oficinas, tá? E a gente acha muito perigoso vender esses livros que as crianças colaboram para a gente na produção. Então, a gente acaba criando outros produtos paralelos para que a gente possa vender esses outros para doar os livros, porque a nossa proposta é de democratização da leitura. Tá? Então, a gente cria jogos, caixa de fósforo vira poema, e nesses outros produtos a gente consegue tirar um pouco mais para que a gente possa continuar fazendo as oficinas com as crianças e distribuir esses 100 livros que são lançados nas comunidades. Tá? Acho que talvez seja um pouco esse trabalho diferenciado assim, com relação à editoração, porque quando a gente fala editora, é venda, né? A gente sempre associa ao valor, ali, mesmo que seja um valor menor, mas está todo mundo na venda, né? Então, a gente toma esse cuidado, né? É um cuidado meio social, assim, para que a gente possa comercializar. Bueno, creo, y lo reitero, que cada una tiene su propia peculiaridad. Fueron creadas en lugares diferentes y por eso nosotros cuando comenzamos en Cuernavaca no había recolectores de cartón, no había quien se encargara del reciclaje o de la reutilización de la basura. Entonces, por eso es que jamás se nos ocurrió, jamás nos pasó por la cabeza poder trabajar con recolectores, porque no existían y porque tal vez nuestra idea fue justamente conjuntar a mucha gente de ese ambiente cultural para poder trabajar con libros que tenían una accesibilidad diferente, una manera de hacerse diferente. Y que sí, y que creo que en eso sí hay siempre he dicho, un gesto político a lo mejor muy poco, o bueno, un gesto político, que es el hecho justamente de la reutilización. Coincidió que en Cuernavaca, cuando comenzamos a hacer la cartonera, pocos meses atrás, había habido una gran crisis de la basura. Una gran crisis de la basura donde se veían toneladas de basura en las calles, nadie la colectaba, nadie la recolectaba. Entonces, coincidir con ese, poder empezar a hacer libros con cartón era un poquito como, bueno, estoy participando, aunque sea con un gesto mínimo, en esa reutilización de objetos, reutilización de ese cartón que de otra manera se iría directamente a la basura. Entonces, creo que en ese sentido no trabajamos con cartones, pero hay ese gesto político. Y bueno, la resistencia es otra historia también más personal, ¿no? ¿Por qué tal vez mi negación a decir que es un gesto de resistencia? Pero eso ya es algo más personal en cuanto a mi activismo en otras áreas. Porque a lo mejor en la cartonera, a pesar de que sí tiene ese gesto político, lo veo más como una especie de remanso de poder hacer cuestiones que me permiten convivir, estar en comunidad y de alguna manera me hacen sentirme
lo voy a decir tal cual, ¿no? Protegida de alguna manera en términos sociales, justamente de esa oposición a cuestiones políticas más, hasta inclusive partidistas o políticas policíacas, qué sé yo, ¿no? Pero sí es eso, ¿no? Creo que los contextos de cada espacio son totalmente diferentes y por eso es que hay cartoneras en las que la figura del cartonero no va a estar presente, porque simplemente no existía. Eu sou Wellington, de Pernambuco, da Mariposa Cartoneira. Eu estava ouvindo, eu achei bem interessante esse debate e essa discussão, e me veio, na verdade, eu me lembrei de um filme, A Vida de Brian. Já viram esse filme, A Vida de Brian? Do Monty Python. Porque a impressão que eu tenho em algum momento é que a gente meio que está discutindo um evangelho, né? E de alguma forma tentando definir qual é a raiz desse evangelho, ou seja, existem evangelhos apócrifos, existem evangelhos que são consolidados, existem evangelhos que são, né, considerados puros ou impuros e tudo mais. E aí tem uma cena da Vida de Brian, é um filme que foi Monty Python, e tem uma cena em que ele está fugindo dos romanos, né, e ele começa a pregar, fingindo que está pregando, e aí as pessoas começam a chegar ao redor dele, e aí pensam que ele é um pregador mesmo, né, que ele é o Messias. E aí, quando ele consegue escapar dos romanos, porque a maneira dele trapear os romanos era pregar, veja que coisa interessante, os romanos deixam ele passar, e ele sai correndo. E as pessoas dizem: mas mestre, por favor, continue falando, nós queremos mais ouvir sua... Ele: não, mas eu não sou o Messias, eu só estou fugindo, né? E ele vai fugindo, e aí, em algum momento ele deixa cair a sandália dele, e aí quando a sandália dele cai, as pessoas dizem: vejam, ele deixou cair a sandália, é um sinal. Aí as pessoas começam a tirar a sandália, parte das pessoas, e começam a andar com uma sandália só. Aí são os seguidores que são os seguidores de uma sandália só. E em algum momento ele cai numa vala e tem uma pessoa que está fazendo uma meditação há 20 anos, um voto de silêncio, né? E ele cai, e a pessoa: o que é que você fez? Você bateu em mim. Aí, o que aconteceu? Eu estava com um voto de silêncio há 20 anos, ele me fez falar. E a turma: milagre, né? E aí começam aqueles que são os liberadores do silêncio, e começam a formar seitas dentro dos seguidores de Brian. De alguma forma, eu estou fazendo assim com um pouco de brincadeira, para ver, talvez discutir o que a gente está discutindo efetivamente, é a essência, né? De alguma forma, o que seria a essência do movimento cartoneiro? Se a gente perceber e recapitular as falas, a gente vai ver que, na verdade, se a gente considera que existe uma gênese, e essa gênese seria Heloísa Cartoneira, Heloísa Cartoneira faz livros, existe no site lá, né? Se você quiser fazer o livro conosco, entre em contato. Heloísa Cartoneira não tem o apuro estético, né, que algumas cartoneiras têm, né? Elas deixaram claramente que, e quando eu falo apuro estético, quer dizer com aquela preocupação de fazer cada livro perfeito. Se a gente fosse realmente seguir o evangelho, né, e o evangelho fosse só isso, e a essência do evangelho cartoneiro fosse essa, a gente teria várias práticas nossas que são contraditórias. Talvez a gente queira buscar nesse evangelho, nessa justificativa, aquilo que na verdade é o nosso espelho, ou seja, aquilo que de alguma forma nós vemos no movimento cartoneiro. Então eu vejo a sandália de Brian que caiu, e eu acho que aquilo é um sinal, e eu vou ser o seguidor da sandália. Eu vou ver o buraco, né? A pessoa que passou a falar depois de 20 anos de silêncio, e eu acho que aquilo é o evangelho para mim. Eu posso ver que, de repente, trabalhar com catadores é a coisa mais importante, o trabalho colaborativo é mais importante. Eu posso pensar que a questão ecológica é mais importante, a questão da reutilização. Eu posso pensar que o conteúdo literário é o mais importante, e aí eu não posso publicar qualquer coisa. Eu posso pensar que a questão mais importante é o ativismo social e político, a questão do copyleft, a questão dos direitos autorais, dos direitos culturais, e isso vai ser o meu evangelho. Eu posso pensar que a liberdade econômica das comunidades é a coisa mais importante, e aí a questão de lutar contra o capital, mas ao mesmo tempo estando inserido dentro de uma estrutura capitalista em que eu tenho que produzir e transformar aquela minha arte em produto e vendê-la, vai ser o meu evangelho. Então talvez a preocupação que a gente tenha, em vez de
fazer disso aqui um concílio de Trento ou alguma coisa do tipo, em que a gente tenta definir exatamente qual seria o rumo do movimento cartoneiro, talvez é perceber que o mais bonito é que a gente esteja aqui, com todas essas diferenças, cada um com seus evangelhos, com as suas realidades, porque, efetivamente, na França, a figura do catador não existe. Então, significa o quê? Não, vocês não poderão ter nossa religião. Eu não posso impedir isso. Da mesma forma, existe uma realidade. Por exemplo, eu tentei várias vezes, no Recife, fazer contatos com catadores para a gente fazer esse trabalho. E eu encontrava uma coisa muito peculiar. Como não tinha essa capacidade de estar presente, porque eu tinha outra atividade, ou seja, ter esse trabalho consuetudinário, eu teria que fazer esse contato. A gente fez, inclusive, um contato. Nasceram algumas cataduras a partir disso, mas não necessariamente de catadores. Por exemplo, na Bomba do Emetério, a Comissão Cartoneira, a gente deu eles tinham um trabalho com reciclagem dentro do bairro. A gente trabalhou com eles e eles formaram a própria cartoneira deles, independente de nós. E eles já trabalhavam com reciclagem. Eu não estava trabalhando direto com eles. Então, aquela coisa da oficina ser uma mola propulsora de multiplicação em que você realiza, de alguma forma, parte do Evangelho, embora você esteja pregando, né, com outra Bíblia. Mas aí a dificuldade que eu encontrei, e aí, outra vez, é minha realidade, aquela realidade específica. Eu queria comprar o papelão, né, em algum momento, para fazer um primeiro contato, para depois ensinar e tudo mais. A gente teve uma experiência muito rica com Lúcia, que Lúcia é quem fez a gênese também do movimento cartoneiro em Pernambuco, na oficina que ela deu para a Severina Catadora, em Garanhuns, dentro de um festival que a gente organizou. Uma autora de Lúcia ia lançar um livro, era Mariane Bijo, e ela pediu espaço para lançar no festival. Eu disse, não, tudo bem, pode lançar o livro no festival. Aí ela disse, Wellington, e se a gente trouxesse a Lúcia, que é a que coordena o coletivo, que trabalha com o coletivo, para dar uma oficina? Aí eu disse, poxa, bem legal. Eu não conhecia o movimento cartoneiro muito bem, já tinha ouvido falar, eu tinha visto o lançamento do livro do Laerte com o Paulo Scott, Minotauro. Foi assim que eu conheci. E aí eu fui entender mais ou menos o movimento e disse, poxa, mas para fazer uma oficina dessa, não adianta fazer uma oficina para o público do festival, que é de turistas. A gente tem que fazer para os catadores. Eu sei que existem escritores em Garanhuns e existem catadores. Vou atrás do coletivo. Quem é o coletivo? Tinha um coletivo lá, tinha escritores. E aí, quando eu propus a oficina, né, para o festival, as pessoas da organização do evento disseram, mas você vai fazer a oficina na Coab, não vai ficar muito longe para as pessoas irem, não? Não, na verdade, as pessoas já estão lá, porque são as pessoas do coletivo de catadores. A própria organização do evento não tinha entendido. Então, naquele momento, naquela possibilidade de gênese, aquilo foi possível porque as circunstâncias propiciavam. Eu tentei fazer esse contato, e aí, fechando a fala, eu tentei fazer o contato várias vezes com catadores, de uma coisa que impediu. Eu comprava num volume muito pequeno para que chamasse a atenção. Eles não se interessavam. Segundo, eu pedi o papelão seco. E existe a prática que nós sabemos de molhar o papelão. Então, para eles era muito, mesmo que eu pagasse R$1, R$2, não, mas eu vou molhar o papelão, não vou querer o papelão seco. Tentei convencer que aquilo poderia ser uma fonte de renda alternativa e que não precisava substituir a coleta. Eles poderiam continuar coletando. Mas muitos trabalhavam diretamente com shoppings, que são toneladas de papelão por dia. Então, eu ia pedir 20 quilos de papelão. A gente conseguiu fazer isso numa feira, na Bienal. Mas, só para fechar o raciocínio, então, era isso. Que eu acho que talvez a essência do Evangelho é como você vê a face de Deus, né? Cada um vê a face de Deus, de alguma forma, o espelho da sua face. De alguma forma, esse evangelho cartoneiro que a gente está tentando descobrir o que é que se esvaziou, o que é que não é, talvez seja a sublime face espelhada de cada um de nós, das nossas realidades locais. A busca por uma alternativa de publicação que vá para além do mainstream, a busca pela integração, pelo processo, por buscar esse trabalho coletivo, a busca por uma alternativa de sustentabilidade, de ecologia, a busca por um processo de economia solidária, a busca por um processo de sustentabilidade econômica. Cada uma dessas propostas, para mim, são espelhos e são possibilidades totalmente válidas.
a pergunta sobre o que é que diferencia uma publicação cartoneira de uma publicação independente, talvez esse espírito irmanado. Não muito mais além disso. Eu acho que talvez, se a gente for realmente tentar buscar esse DNA puro, né, a gente acabe muito mais excluindo do que incluindo. E eu acho que, claro que existem, sim, propostas que, quando você olha, você diz, poxa, não estou muito de acordo, eu acho que não está bem. Mas sabe a coisa mais legal? O filtro da natureza, né, desse evangelho, de alguma forma também vai deixar claro, e a história vai fazer com que, de alguma forma, se avance. Mas eles podem vencer, eles podem não sucumbir, eles podem... Tá. Ainda assim, o espelho que a gente vê no evangelho da verdade que a gente vai ter vai continuar existindo. Se existirem cartoneiras que não são puras, ou que têm propostas que vão, contra algum princípio daquilo que a gente vê no espelho, no nosso evangelho, naquilo que a gente entende como sendo a verdade, e eles aparecem mais, são mais convidados para eventos, ou sei lá o quê, para mim não vai fazer muita diferença. Eu vou continuar fazendo o trabalho que eu faço, tentando fazer outras oficinas, tentando encontrar a verdade daquilo que é o espelho, daquilo que eu acho que é legal. Eu acho que a gente pode continuar convivendo. Eu acho que o legal é isso mesmo. Eu acho que o legal é que a gente possa, a cada minuto, ver nascer uma cartoneira do nada, sem que a gente tenha tido contato. E eu fecho com um caso também, uma anedota. Para mostrar como essas circunstâncias são totalmente casuais e aquilo que é verdade para uma cartoneira é exatamente a sandália de Brian. Quando eu dei oficina para o pessoal da Malha Fina, que na época ainda não era o coletivo, na verdade eu estava passando por São Paulo e Tatiana Lima entrou em contato. Na época ela disse, eu achei estranho também, Lúcia, ela disse, olha, não consegui contato, a gente tentou contato com o pessoal e não consegui. Você pode dar oficina já que você vai estar aqui? Tá, tudo bem, não foi nada pensado, não pagaram passagem para eu ir para lá e dar oficina. Eu estava em São Paulo e dei oficina. Eu disse para ela, olha, tira as cópias, a gente faz o livro que vocês vão fazer, tira a cópia que eu vou ensinar para vocês lá a costura da gente. A costura da gente, vocês devem ter visto, a gente faz uma lombadinha assim ao redor, ao lado, costura como se fosse um moleskine assim. E aí eu estava preparado para ensinar essa costura. Quando eu cheguei lá, sei lá, essa história você sabe, já é uma lenda também. Quando cheguei lá, o papel era para ter sido cortado, né? Na verdade, a gente nem refila, mas eles quiseram refilar. O cara da gráfica quis refilar, só que ele refilou dos 4 lados. Então, não tinha como fazer a costura como a gente faz, como eu aprendi com o Lúcio, que a gente fez um pouco diferente. Isso a 15 minutos da oficina começar. Era uma caixa assim, de papel. Eu digo, e agora? Aí eu disse, bom, agora eu vou ter que ensinar a japonesa, né? E aí ensinei a japonesa. E a Malha Fina usa a japonesa até hoje, só por conta desse erro. Não foi porque eu cheguei e disse, não, vou ensinar a costura japonesa e essa vai ser a marca da Malha Fina. Não, foi um erro. Simplesmente porque o cara que cortou refilou os 4 lados e não tinha como a gente fazer a costura que eu estava preparado para ensinar. Esse erro foi a sandália de Brian. Yo nada más quería agregar algo, pero muy corto, muy puntual. Yo creo que la labor de nosotros, editores cartoneros, realmente nuestra labor más importante es lo que hacemos en nuestro entorno. Es que tanto nuestro trabajo editorial tiene como consistencia, tiene valor ahí donde lo hacemos. Y a veces lo podemos llevar más lejos, a veces lo podemos exportar muy bien. Pero creo que lo más importante es lo que hacemos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Y también esas cuestiones de quién pone la definición, si es un movimiento, si es un fenómeno, si tiene que tener tal criterio, no lo ponemos nosotros, lo pone la academia, los investigadores que dicen, bueno, es cierto, y no es de ustedes, no, es desde que empezó Eloísa ya luego estaban atrás viendo qué hacían y por qué lo hacían, y entonces de ahí sale todo esto. Claro que cada producto cartonero tiene este ADN, ¿no? Porque uno
el público, el lector va, si tiene el libro y nunca ha visto ningún libro cartonero, va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen libros cartoneros? Y si empieza a investigar un poco, pues va a encontrar toda la historia, ¿no? De dónde empezó, la historia reciente, porque libros de cartón, como comentábamos, se hacen desde siempre. En el siglo XX, por lo menos, que el cartón no sé si existía antes del siglo XX, pero desde que existe el cartón han existido algunos libros de cartón en diferentes contextos. Pero lo interesante yo creo que es que las personas se pueden preguntar, a ver, ¿por qué estas personas usan cartón? ¿De dónde viene esto, no? Historia reciente de todo esto. Pero como lo decía, la academia, entonces, ahorita estamos reflexionando acerca de todo esto, pero pues es la academia que nos invita, las universidades, las bibliotecas, comprando nuestros libros, interesándose en nuestro trabajo, que de cierta manera también nos hacen pensar en esas cosas y en esas definiciones y a dónde nos ubicamos, ¿no? Bueno, nada más para como alimentar un poco la reflexión. Bueno, mi intervención va a ser muy breve. Yo creo que para mí hubiera sido mucho más fácil tener una editorial convencional y mandar a hacer los libros a la imprenta. Y a veces me pregunto, pues, ¿qué necesidad tengo yo de andar recogiendo el cartón de las calles y andar buscando en los contenedores de dónde voy a sacar cartón? Entonces, creo que los que estamos aquí quisimos sumarnos a un discurso que empieza desde el material. Ya el material nos está diciendo algo y todos cuando tuvimos por primera vez un libro cartonero en nuestras manos, tuvimos esa reacción de sorpresa que quisimos compartir con todas las demás personas a través de nuestros proyectos. Entonces, alguna vez yo también quise trabajar con recolectores, porque en mi ciudad pues sí es muy grande y existen estos recolectores de basura, y pues ellos no quisieron. Entonces, pues ahorita hablaba con mis compañeros hace rato de que todos también hemos tenido esa figura de ser el cartonero, porque vemos unas cajas por ahí tiradas en las calles y nos emocionamos y vamos a recogerlas y nos convertimos también en cartoneros. Pero también, hablando sobre el trabajo con las comunidades, logramos que ellos mismos estén trabajando estos materiales y vean muchas más posibilidades de lo que se puede hacer. Así es que a lo mejor nosotros como editores o artistas plásticos tal vez no trabajamos directamente con recolectores, pero lo que se está logrando también en cuestión ambiental en las comunidades ya también es un logro bastante grande. Bueno, yo también soy de La Regia, más o menos. Pero básicamente yo estaba diciendo, perdón, ¿tu nombre? Sí, él estaba diciendo de cómo es que los lectores, bueno, podrían definirse o cómo es que los consumidores podrían definirse, y mi reflexión va en torno a que, como se decía, cada cartonera tiene una característica especial. Todos a lo mejor comparten aspectos, pero cada una acentúa algo diferente, ya sea más la literatura, ya sea más las artes plásticas, etcétera, más el proceso, digamos, colectivo, etcétera. Entonces, pero el común denominador es buscar la diferenciación. Creo que el lector es lo que está buscar una lectura diferente, porque puede ser el mismo libro, la misma novela, pero vista desde otros ojos. A lo mejor nada más con el simple hecho de tener otra tapa, otros materiales, ya le está diciendo al lector cosas diferentes que a lo mejor en otra editorial ni siquiera se hubiera atrevido a ver el libro. Entonces creo que todo mundo estamos buscando algo diferente a la generalidad. Tanto nosotros como parte de las editoriales, como también eso les estamos, digamos, compartiendo a los lectores. A ver, llevo desde el 2004, ¿no? Consiguiendo libros cartoneros para la biblioteca, ¿no? Y si ustedes se ponen a analizar el catálogo, pueden ver todo, exactamente lo que hemos hablado, ha sido lo que mi conflicto durante todos estos años. No es un conflicto, es un diálogo, digamos, un monólogo interno que tengo de qué es un libro cartonero, qué es lo que vas a integrar a una colección.
al final, en esta evolución, porque claro, hay que catalogar los libros, ¿no? porque es una biblioteca y tienes que encontrar la manera de crear ese acceso a los lectores, por lo tanto tienen que estar catalogados, a pesar de que estás catalogando algo que tal vez estaba hecho a propósito para no ser catalogado, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones, todas estas tensiones han existido desde el inicio, ¿no? Y ha evolucionado y hemos regresado y vuelto a corregir y vuelto a cambiar a lo largo de todos los años, conforme vas encontrando la gran diversidad de lo que son las editoriales cartoneras y los libros cartoneros, ¿no? En algún momento fue que hace, digamos, unos años más recientes que decidí, porque era yo la que curaba esa colección, que quién era yo para que como dijiste tú, ¿quién soy yo para decidir quién entra y quién no, ¿no? Entonces, cualquier editorial o colectivo o como quiera que se quieran llamar, que se identifique como cartonera, es parte de la colección, ¿no? Claro, los límites para mí, y hay unos artículos muy interesantes que me sonrío cuando leo, cuando hay una crítica a lo que tiene esa colección, está muy definido por lo que yo a dónde puedo llegar. O sea, no es realmente que yo haya decidido dejar fuera X o Y personas o colectivos, sino que simplemente yo no he podido ir a ese lugar, o esas personas no me han podido enviar a mí esos libros, ¿no? Entonces, puede ser tan práctico como eso, ¿no? ¿Por qué no hay libros déjame pensar, no, bueno, en el Zaire no sé si existe una cartonera, pero ¿por qué no tenemos? Sí, tenemos de China. Sí, ¿por qué no hay libros bueno, de muchas de las editoriales, hay muchísimas editoriales en México, cartoneras. Entonces, ¿por qué no hay libros de la verdura cartonera en la colección de Madison? Porque simplemente nunca pude contactar con ellos. Así de fácil. Es así de fácil. No es que haya sido una opción o una decisión a propósito, ¿no? Decir, este libro no es, o este editorial no es cartonera, por lo tanto no está integrada. No. Simplemente nunca pudimos conseguir los libros y ese editorial ya no existe. Entonces, posiblemente ojalá otra biblioteca tenga esos libros, porque a mí, cuando cambié toda esta idea de bueno, y que entra, que sale y demás, simplemente lo más importante desde el punto de vista de una biblioteca que está documentando todo este movimiento, esta situación, como quieran llamarlo, es eso, documentar la gama. Y la gama puede ir desde lo que puede ser, pues todos ustedes, todos los que están aquí y los que no están aquí forman parte de esa gama, ¿no? Y yo lo pienso a posteriori, cuando ninguno de nosotros viva en este planeta, ¿no? En unos 100 años, para aquellos investigadores que quieren entender qué es o qué fue este tipo de producción literaria, que puedan tener toda esa gama y que tengan la visión tan global como sea posible, ¿no? Entonces, por ahí va un poco también toda esta discusión. Y sí, yo creo que como había dicho Wellington, Washington está en Buenos Aires. Todos nosotros nos lo hemos planteado en algún momento, ¿no? Bueno, creo que ya llegamos cerca de la hora de cenar, así que terminamos con con una respuesta o a lo mejor dos. ¿Nos queda tiempo para 2 respuestas? Ok, 2 respuestas más y cerramos, y cenamos y tomamos mezcal. Bom, pensando um pouco na pergunta da Lúcia, né? Por que o papelão?
essa também foi uma pergunta que eu me coloquei ao analisar o gesto fundacional de Heloísa Cartoneira e a fila de identificação, né, que aparece nos outros coletivos depois. E, de fato, o do Cineia Catadora é o único coletivo que radicaliza o gesto de colocar o catador de papelão no centro do eixo de produção do coletivo, né? Nos outros, a gente não vê isso, não. Mas eu fiquei, isso também no doutorado e na sequência também tenho pensado nisso, que se Heloísa Cartoneira coloca o catador de papelão no centro do eixo de produção, e ela faz isso em vários níveis, tanto comprando papelão num preço mais alto do que vale no mercado, envolvendo os catadores na própria produção, o próprio trabalho de escolher os títulos que vão compor o catálogo é um trabalho que se aproxima do catador, porque eles vão em livros que não circulam, livros antigos, trazem para circular na atualidade, livros que ainda não foram publicados. Eu acho que tanto o catador de papelão quanto o próprio papelão permanece nos coletivos que aparecem na sequência na forma de uma metáfora. Né? Todos, pelo que eu tenho visto nos coletivos, todos de alguma forma ou de outra se sentem catadores de papelão, no sentido de que estão ali separando o que serve do que não serve naquilo que poderia ser considerado lixo. E o papelão seria a metáfora, na minha interpretação, é uma metáfora que se aproxima do próprio ato criativo, do ato da sublimação, né? Que é de pegar aquilo que não serve para nada aqui dentro e transformar em obra de arte, né? Então, nesse sentido, é um material que se aproxima do gesto criativo. Eu acho que é isso, na verdade, não sei, né? Tentando colaborar um pouco na discussão. Mas eu acho que fica como uma metáfora, né? Com a qual todos se identificam. Posso? Só 20 segundos. Estou acostumada. Só para pensar alguns conceitos que podem traduzir o ensaio de tipo de produção e organização social das editoras cartoneiras para outro tipo de produção. E fiquei pensando muito na intervenção do Israel, né? De pensar como a gente produz livros, a gente poderia produzir outras coisas, né? Qual é o modelo, o ensaio de produção que todas têm em comum, né? Por que escolhem falar em editoras cartoneiras e não outro tipo de editorial independente, né? Primeiro, eu acho que tem a ver com participar de uma rede, participar de uma prática comum, uma prática que você pode tomar inspiração, pode inspirar, pode se apropriar criativamente, potenciar, etc. E se articular também a literatura que se produz, como se produz, que tipo de autoria se produz. Mas também, e pensando no exemplo do tabaco, pensar em termos de autonomia, auto-organização, as necessidades em termos de direitos, soberania, né, como soberania alimentar, soberania sanitária, não é só soberania literária, cultural, mas podemos traduzir esse modelo para as outras esferas de produção, né? E o ensaio de uma economia solidária, que eu acho que isso é mais interessante para todos, né? Todas as formas de produção, e para pensar também em que mundo a gente quer viver. Só isso.